Olá, olá, eu sou a Lua Valentia e você está no Coven. Pessoal, primeiramente, feliz Dia das Mães para vocês que são mães, futuras mães, que têm mães, um grande beijo para todas vocês, ok? Bom, estamos quase que na reta final do Liber MMM e vai casar perfeitamente. Até eu estou surpresa, porque tivemos alguns, entre aspas, aí, atrasos, mas tudo no final, no caos, se organizou e vai se casar direitinho. Então, o que que nós vamos fazer, pessoal? Agora nós estamos entrando na parte de concentração e nós temos 3 semanas. Então, nós vamos dividir essas 3 semanas. Cada semana será para uma concentração diferente. Então, vou explicar exatamente como que vai ser cada semana, mas hoje a gente vai se focar na primeira concentração, tá bom? Então, vamos lá, pessoal, a gente já tá quase acabando e esta parte é essencial e, a meu ver, a mais gostosa de fazer, ok? Vamos lá, nesta semana, do dia 11 ao dia 17 de maio, a gente começa a concentração em objetos. Concentração, gente, é extremamente importante. Vou ler aqui exatamente o que o Libernu fala, tá? O que o Peter Carroll escreveu e a gente vai conversar. A lenda do mal-olhado deriva da habilidade de magos e feiticeiros de lançar um olhar fixo e morto. Essa habilidade pode ser praticada sobre qualquer objeto. Uma marca na parede, algo à distância, uma estrela no céu noturno, qualquer coisa. Sustentar um objeto com um olhar absolutamente fixo e inabalável por mais que alguns instantes revela-se extraordinariamente extraordinário. Ai, gente. Muito difícil, extraordinariamente difícil. Ah, falei. Ainda assim, deve persistir nisso durante horas seguidas. Viu? É difícil falar até a palavra. Toda tentativa dos olhos de distorcer o objeto, toda tentativa da mente de encontrar outra coisa em que pensar deve ser resistida. Eventualmente, torna-se possível extrair segredos ocultos das coisas através dessa técnica, mas a habilidade precisa ser desenvolvida trabalhando-se primeiro em objetos sem significado, ok? Então a gente não quer um objeto com significado, a gente quer algo sem significado. Então não precisa pegar nada que seja um objeto que tem a ver com magia, tá? Pode ser absolutamente qualquer coisa, pode ser uma caneta, pode ser o seu earbud, pode ser qualquer coisa. É muito importante a gente conseguir concentrar rapidamente, concentrar em segundos, porque é nessa concentração que a gente faz a magia. É nessa concentração que a gente lança o feitiço. É nessa habilidade de concentração que a gente entra em gnose muito rapidamente. Então, agora, gente, qual que é a questão? A gente está se treinando para entrar em gnose o mais rápido possível. Então, a concentração no objeto é exatamente isso. Você vai sentar-se da maneira que você tem sentado e vai colocar um objeto na sua frente. Ah, mas eu estava fazendo isso com a vela. Agora a gente não está falando mais de vela, a gente está falando de um objeto normal, uma buchinha de cabelo, uma coisa. Qual que vai ser a pior parte desse treinamento? É que isso aqui, gente, não é nada. Cadê o segredo oculto disso aqui? Ah, mas aí é que tá. Que o grande magista do caos, ele transforma uma buchinha de cabelo num objeto mágico. Então a gente começa a tentar superar o tédio. A grande dificuldade extraordinária, nem eu sei falar, o que é tão difícil nessa parte é superar o tédio em ficar olhando para um objeto parado, especialmente nos dias de hoje, onde tudo pisca, onde tudo solta barulho, fumaça e faz não sei o que, e você fica lá scrollando, e de repente, ai que saco, vou ficar ele olhando para um negócio. Mas por quê?
Porque quando você consegue lançar esse olhar de forma objetiva, você consegue em poucos segundos magiar alguém, lançar um feitiço, certo? Então, durante dia 11 a 17 de maio, a gente vai se concentrar em objetos. Do dia 18 a 24 de maio, vamos começar com a concentração em sons. Essa parte, na verdade, para a maior parte de nós, é a parte mais fácil que existe, porque eu creio que outras vertentes se focam também em cânticos, em mantras, em som, né? A maior parte das vertentes é muito focada em sons. Então, a parte da mente onde surgem os pensamentos verbais é colocada sob controle. Olha isso, gente. A gente fala sobre magia do caos, mas a gente está falando sobre colocar coisas sob controle? Exatamente. Aqui, essa é a verdadeira magia do caos. Sob controle mágico através da concentração em sons imaginados mentalmente. Então, você vai escolher um som simples com uma ou mais sílabas. Pode ser o on, pode ser o aum, pode ser o pode ser o zazás, 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 zazás. Você vai escolher um som e você vai repetir esse som na sua mente para bloquear todos os pensamentos. Aí você vai falar assim: Lu, mas agora eu já consegui bloquear meus pensamentos e você tá falando de som agora. Sim, de som agora. Não importa o quão inadequado a escolha do som possa parecer. Inclusive, se você quiser utilizar uma palavra que seja de baixo calão, isso aí é com você, tá? Você vai persistir em ficar repetindo esse mantra. Por quê? A mantralização é uma maneira de enxergarmos a gnose. Por isso que os servidores, eles vêm tanto com a parte visual, quanto a parte de mantralização, quanto com tudo. Por quê? Se você está num ambiente, você começa a mantralizar, você está automaticamente evocando aquele servo astral. Ou você está enviando um encantamento pelo som. Lembra no Harry Potter, quando o Snape começa a fazer o som bem baixinho, azarando? Na verdade, ele estava tentando proteger, mas acharam que ele estava tentando amaldiçoar? É mais ou menos por aí, tá? Tem um tom de verdade nessa cena. Muitas vezes, através da mantralização, a gente consegue tanto abençoar quanto amaldiçoar também. Então, você vai ficar repetindo esse som durante essa semana. Ah, Lu, posso escolher um som diferente todo dia? Pode, não precisa ser o mesmo som, até porque cada servidor tem o mesmo mantra. Ah, Lu, posso escolher um mantra de servidor? Não. Nesse momento, a gente está pegando coisas aleatórias, objetos sem significados, concentração em sons sem significado, tá? Eventualmente, esse som vai começar a repetir automaticamente até surgir durante o sono. Se você consegue sonhar com isso, esse é um sinal que para você seguir em frente, tá? A concentração em sons é chave para palavras de poder e certas formas de feitiçaria, como a gente bem sabe aqui, tá? E por fim, do dia 25 a dia 31 de maio, a gente entra em concentração em imagens. A parte da mente onde surgem pensamentos pictóricos é colocada sob controle, tá vendo? Controle de novo. Através da concentração em imagens. Uma fórmula simples, como um triângulo, círculo, quadrado, cruz ou crescente, é escolhida e sustentada no olho da mente, sem distorção, pelo maior tempo possível. Apenas os esforços mais determinados conseguem fazer a forma imaginada permanecer estável por algum tempo. Por que que nós estamos fazendo isso? Porque nós queremos lançar sigilos. E para você lançar um sigilo, você precisa sustentar o sigilo na sua mente, tá? No início, a imagem deve ser buscada com os olhos fechados. Então, vamos supor, você vai imaginar um triângulo com os olhos fechados. Com prática, você deve ser encorajado a projetar essa imagem sobre qualquer superfície. Então, você
Você deve ser capaz de olhar para uma parede vazia e sustentar um triângulo ali. Olhar para sua mão e sustentar o triângulo na sua mão. Olhar para a porta e sustentar o triângulo na porta, tá? É muito importante. Essa técnica é a base da criação de sigilos e de formas de pensamento independentes. Então, se você quiser chegar nessa parte de sigilo, chegar nessa parte independente, essa é a primeira parte. Então, veja que muita gente pula, já vai fazendo o sigilo, já vai fazendo o servidor, sem ter feito o liber MMM. Veja que é uma construção até chegarmos até aqui. E o que ele fala logo em seguida? Os 3 métodos para atingir o transe mágico só produzem resultados quando perseguidos com a mais fanática e mórbida determinação. Gente, isso é algo que alguém que é, digamos assim, caótico, sem disciplina, sem nada falaria? É o oposto do que as pessoas acham que é magia do caos. Ele tá falando, você precisa ser fanático, você precisa ser mórbido. Essas habilidades são altamente anormais e normalmente inacessíveis à consciência humana. Por quê? Você fica entediado, você quer, concentração e som? Não, eu quero falar uma frase que tenha coerência. Esse mantra não tem coerência. Ficar concentrando numa imagem só é chato, eu quero ver outras imagens pipocando. Ele tá falando isso. Isso é normalmente inacessível à consciência humana, pois exigem uma concentração quase desumana, mas as recompensas são imensas. E ele continua. No diário mágico, registre o trabalho formal de cada dia e quaisquer oportunidades extras que tenham sido utilizadas. Nenhuma página deve permanecer em branco. Então veja aí, nós vamos começar com concentração de objetos, porque depois, mais à frente, no treinamento avançado, a gente vai começar com essa concentração de objetos que a gente tem hoje, lá na frente a gente é capaz de fazer telecinese. Lá na frente a gente é capaz de entender quem pegou esse objeto, de onde que ele veio o objeto, de extrair informações sobre o objeto. Então veja que a gente está no treinamento 1, o Liber MMM. E sem isso a gente não consegue avançar. Mas veja que isso, que parece que é simples, que é fácil, ele descreve como algo extremamente difícil, uma habilidade anormal e inacessível à consciência humana. A maior parte das pessoas hoje em dia não consegue se concentrar em nada, nem na própria vida. Quem dirá em fazer magia? A maior parte hoje em dia vai fazer magia, vai queimar um sigilo e depois se pergunta por que não funcionou? Porque não teve um treinamento adequado. Deixa que o povo médio, medíocre, mediano, acha o que quiser sobre magia do caos. Vamos falar a verdade. Aqui, só hoje, você já viu ali, você vai colocar sob controle. O olhar sob controle. Sua mente sob controle. Sons sob controle. Concentração em imagens sob controle. Você sob controle. Peter Carroll teve uma vida, como eu falei no outro vídeo, extremamente controlada, disciplinada e bem-sucedida. Nada sobre ele nos diz que ele era uma pessoa solta, sem rumo na vida. É claro que ele sofreu, como muitos magistas sofrem, ataques, perseguições, guerra de gelo, guerra daquilo, e aí a própria ordem que ele criou expulsou da ordem, quer dizer, ele saiu, tentou voltar, não permitiram que ele voltasse, depois da guerra do gelo, e porque as pessoas têm sede de poder, o que quer que seja, certo? E hoje a ordem não é respeitada como um dia foi. Tanto é que ele removeu a ordem do Libernur Psiconauta, né? Não preciso falar mais nada sobre isso. Mas o que eu quero dizer é que nada sobre ele indica alguém descontrolado. Tudo sobre ele indica alguém extremamente controlado. E para a gente lidar com o caos,
que é o máximo das possibilidades, o máximo de poder, o máximo de controle, a gente precisa disso, a gente precisa dessa disciplina, exatamente. Então, vamos pegar o próprio exemplo da Wanda. Se vocês ainda não assistiram WandaVision, a série, eu recomendo que assistam, porque é uma série extremamente divertida. E, gente, não tem nada assim que exemplifica a magia do caos de uma forma melhor do que aquela série. Porque ela vai falar sobre a Wanda, por exemplo. Você vai ver a Wanda praticando o Liber MMM, quando ela tá lá meditando com as velas. Só que aí é óbvio que ela vai estar, né? Gente, a gente tá falando de uma série, né? Então é claro que ela vai estar flutuando e as velas vão estar lá no círculo e tal. É uma representação da realidade. Na realidade, a gente não vai flutuar. Quer dizer, talvez alguém aqui vá flutuar, mas vocês me entendem. Mas a gente vê ela praticando o Liber MMM, a gente vê ela se concentrando em imagens, se concentrando em tudo. A gente vê ela praticando magia narrativa, ela reescreve a história da cidade inteira e ela reescreve o papel de cada pessoa ali naquela cidade vai fazer exatamente o que ela quer da maneira que ela quer. Ela reescreve o papel de todo mundo ali e ela lança um círculo sobre aquela cidade, um círculo praticamente impenetrável. E quem entra naquele círculo ali, entra na história dela e começa a ser quem ela quer. E ela transmuta os seus inimigos em palhaços, literalmente, né? Vendo também a questão da risada da magia do caos. Agora, qual que é o problema, o grande problema da Wanda? Então, veja que ela tinha, assim, ela tinha uma disciplina exemplar, apesar de ser completamente magia do caos, como a gente falou. Qual que é o problema da Wanda? Ela só queria uma família. Ela queria o irmão, ela queria o marido, ela queria os dois filhos e ela tinha uma ferida muito forte, uma ferida não curável. Então, se ela conseguisse ter uma estratégia mais estoica, uma aproximação mais estoica e conseguisse perceber os inimigos, né? A Agatha, que é a grande inimiga, a bruxa inimiga, né? Que queria informações sobre tudo e tal, ela conseguiria, na verdade, estabelecer melhor a magia dela de maneira que ninguém conseguiria interferir no que ela queria, que é realmente montar essa vida dela. Né? Essa vida dela. E ela, obviamente, entra em muitas. Né? Nessa série especificamente, eu sei que tem todo um mundo paralelo aí, mas nessa série especificamente, ela entra em muitas guerras mágicas que tiram a concentração dela do foco dela, que é criar a realidade dela, que é fazer a magia narrativa dela. Mas aí ela tem que lidar com a Agatha. Aí ela tem que lidar com aquele doutor estranho do multiverso da loucura. Então eles ficam jogando loucura em cima dela, loucura em cima dela, né? E ela tem que ficar lidando com isso, sendo que ela tem toda uma realidade para ela administrar da vida dela. Agora, como é que ela faz para conseguir sustentar isso? Através da disciplina. Se você consegue ter a disciplina, a meditação e consegue praticar a sua habilidade, e também o problema dela é que ela entrou tanto na narrativa dela que ela esqueceu do poder dela. Ela esqueceu do que ela estava fazendo para chegar até ali. Ela esqueceu que aquilo era uma narrativa. Ela entrou de uma forma muito profunda na narrativa dela. Entende? Eu quase que cheguei nesse nível. Mas aí oh, vou sair daqui, vou rever isso aqui, que não dá para entrar nessa narrativa dessa forma aqui, não. Senão você esquece essa parte que administra a magia para você. Certo? Então, o que que a gente pode aprender para controlarmos o caos, a narrativa dessa maneira? A gente precisa ter disciplina,
controle, concentração e tentar prever ao máximo os nossos inimigos e as distrações que são lançadas para nós. Que é este o problema de todo mago, são as distrações. Às vezes você tá lá querendo meditar, mas o mundo não para. O cachorro não para, o sino da igreja não para, o vizinho não para. A mulher que quer tirar teu cara não para. A outra do trabalho que fica te cutucando o tempo todo para ver se você reagir, não vai reagir, não para. Entende? Então a gente tem que estabelecer, a gente tem que ser capaz de praticar a magia, e eu não paro de praticar, tá? Esse aqui é o, é o primeiro passo, mas depois a gente usa a mesma técnica, só que para fazer outras coisas. Então, é o que eu falei, na concentração de objeto, a gente concentra no objeto, mas agora para extrair os segredos daquele objeto. Depois a gente concentra no objeto para mover o objeto, telecinese, e assim vai, certo? E assim vai. Então vai aumentando, só que veja que você nunca vai parar de essa questão da imobilidade, da respiração, desse basicão aí, ele vai estar sempre ali para você ser capaz de você praticar. E depois, numa situação em que você tem que fazer isso ao vivo e a cores, você vai ter que ser capaz de lançar um feitiço em movimento, né? Você, por exemplo, o tal do mal olhado. Você percebe na hora que alguém está te enviando uma coisa, você tem que ser capaz de rebater aquilo ali naquela hora, em movimento. Você vai ter que ser capaz de reconhecer o inimigo, capaz de ler a aura do inimigo. Quando eu falo de inimigo, assim, gente, é gente que tá ali para atrapalhar, gente que tá ali para causar, gente que tá ali para roubar teu brilho, gente que tá ali para distorcer, que ou não gosta de você, ou quer puxar seu tapete. É o que mais tem, infelizmente, né? É isso que eu tô chamando de inimigo. Antigamente eu não gostava de usar essa palavra, não, que eu acho muito pesada. Mas, já que jogam a gente tanto em guerra mágica que a gente nem queria estar, né? É o que é, né? Se viram inimigos realmente. Então, apesar disso ser chato e parecer ser chato, é essencial. E é isso que vai te colocar na frente de outras pessoas. E uma outra questão também, não enlouquecer no processo. Porque durante transes mágicos, é a questão da Wanda, né? Ela tava tão imbuída na narrativa que ela esquece que é uma narrativa, que ela esquece do próprio poder, que ela esquece disso. Quando ela para de se concentrar, é que a defesa dela cai. Então a gente não pode deixar se enlouquecer nem pela paranoia, nem por nada disso. É aí que entra o estoicismo que a gente fica falando várias vezes. A gente olha para cada situação de uma maneira desapegada, a gente tenta prever problemas, mas de uma maneira desapegada e não de uma maneira paranoica. A gente não fica ruminando na possibilidade do problema, a gente simplesmente tenta agir de uma forma estratégica. Então a gente se importa muito mais com a estratégia que nos leva de A a B do que em ficar vibrando com o problema no medo. Se olhar para um problema te causa medo, pavor, a maneira com que você está se aproximando do problema está errada. E uma coisa que praticar realmente ajuda é que quanto mais a gente pratica, apesar de ser chato muitas vezes, entediante, tá? Mais a gente isso eleva a nossa autoestima, porque a gente sabe que a gente está que a gente tá praticando, a gente sabe que a gente está fazendo o banimento, a gente sabe que a gente está fazendo o que tem que ser feito. A gente sabe que existe uma lógica por trás do treinamento. E a gente sabe que essa lógica funciona. Então, isso aumenta, eleva a nossa vibração, eleva a nossa autonomia, eleva a nossa sensação de regência, que a gente quer regir, a gente quer ser regente da nossa vida, e eleva a nossa confiança. Confiança na própria magia é o oposto da ruminação paranoica em relação
ao futuro. Então, se eu puder dar qualquer dica para vocês sobre como fazer, o que fazer, aumente, eleve a sua confiança, não de uma maneira que você é, se ache e faça assim, ah, não, não preciso disso. Não. Você vai usar isso exatamente para elevar a sua confiança de uma maneira saudável, saudável, e diminui, ao mesmo tempo em que você diminui essa ruminação paranoica em relação a qualquer pessoa, evento, questões externas a você. Na dúvida, volte-se para o interno e veja sua vida melhorar completamente, tá? E, gente, isso é um processo como a Wanda, como qualquer mago. Eu também passei por processos em que eu deixei o externo falar mais alto. Até momentos em que eu estava entediada, busquei brigas só porque eu estava entediada mesmo, tá? Então, é importante a gente perceber esses padrões e tentar, assim, cair do cavalo, é o que eu falei na outra vez. Vou voltar para o meu cavalo e voltar a seguir em frente ao meu objetivo. Qual é o meu objetivo final nessa brincadeira aqui? O que eu quero? Quando você senta para você olhar para o objeto, você pensa, eu quero ser capaz de mover esse objeto com a mente um dia. Eu quero ser capaz de, com a força do meu pensamento, abençoar ou amaldiçoar um objeto. Eu quero ser capaz de, com a força da minha magia, ser capaz de fazer a leitura desse objeto. Saber quem pegou esse objeto, qual, sabe, ver o passado desse objeto, entender tudo, entende? Então, assim, não é que você está criando uma historinha para o objeto. Você está lendo o objeto, você está lendo a energia do objeto, os resíduos psíquicos que foram deixados sobre esse objeto. Então, toda vez que você tiver assim, uma dúvida, por que diabos eu estou fazendo isso? Lembre-se, existe um objetivo final que você provavelmente quer atingir, senão você não estaria aqui. E não é qualquer coisa. Você não está em qualquer prática de magia do caos. Você está na prática de magia do caos. Você é descendente direto disso aqui. A gente está praticando exatamente o que os melhores magistas praticaram nessa meta tradição, né? Então, lembre-se disso. E de novo, são 3 semanas. Cada semana é para um tipo de concentração diferente. A meu ver, a mais fácil é a do som, mas cada um vai ter uma que é mais fácil, tá? E aí a gente, e no, na próxima semana, no próximo mês, a gente entra na metamorfose e depois na caos quadragésimo, tá bom? A gente não vai ter férias, gente. Não vamos ter férias essa vez. Mas vai casar tudo direitinho no final. Bom, falei bastante. Alguém tem alguma questão que queira falar? Nana quer falar alguma coisa? Olá, pessoal, tudo bem? Oi, Lua. Gente, eu fiquei muito doente semana passada, então minha voz ainda tá meio ruim. Vocês vão me ver tossir a cara de vocês Melhoras, bastante. viu? Mas eu já tô melhor, deu tudo certo. E você sabe que nesse processo de adoecimento que eu tive, teve uma vez que uma paciente ela me falou uma coisa tão profunda. Eu acredito até que ela vai ver esse vídeo. Ela falou assim: Poxa, é importante a gente perceber que parte que está ocorrendo conosco agora é nossa responsabilidade. E esse foi um processo, até o processo de adoecimento, eu pensei muito sobre isso. Eu pensei, poxa, por que que eu adoeci? Qual a minha responsabilidade sobre o meu adoecimento no sentido de, né? Tudo tem as suas caixinhas, mas no sentido de por que que eu estou passando por isso? E parte muito do princípio do foco, entende? Parte muito desse princípio, eu entendi, pelo menos nessa parte de quando eu fiquei doente, de que teve algum momento da minha vida que eu deixei o meu foco não ser mais eu mesma. Virou os meus pacientes, virou mestrado, virou meu grupo de estudo, virou a tecnologia que eu precisava entender e não eu mesma. E aí, a partir do momento que eu voltei esse foco, a gripe, ela foi como se fosse um para.
sabe? Para, volta o foco para você mesma, entenda o que tá acontecendo, que foi esse cair do cavalo que a Lua disse. E eu gosto muito do próximo exercício, porque ele realmente você vai colocar toda a sua força, toda a sua energia em um único ponto. E aí é onde eu acho mais interessante de tudo. Gente, se a gente não consegue colocar energia e foco em um único ponto, que é um único objeto, depois um único som, como é que você vai fazer magia? Você não consegue colocar foco em uma coisa, uma coisa. Então é importante realmente restabelecer esse foco. E como a gente já disse isso em outras reuniões, a atenção, ela é a moeda mais valiosa de hoje. Se a sua atenção não está indo para você mesma e para o seu treinamento e para o seu desenvolvimento, para algum lugar está indo. E qual lugar é esse que está lucrando, literalmente lucrando mesmo, eu falo de grana, de prosperidade, com a sua atenção. Então vai ser bem legal essas 3 próximas semanas de exercícios. Vai ser mesmo. Olha, muito obrigada, Nana. Melhoras pra você, tá? Melhoras bastante. Quero Heidi, até eu já fazer tô um. Pode falar. 100%. Pode Ai, que falar, pode bom. falar. Que bom. Já tá 100% aí, tá vendo? A Natália quer fazer uma pergunta. No período do exercício do não pensamento aconteciam apagões. Não necessariamente eu dormia, mas ficava inconsciente. É comum isso acontecer? O que você está descrevendo é o não pensamento. Esses apagões são exatamente o não pensamento, tá bom? Então, sim, normal. Normal, sim. O Vinícius falou uma questão assim: gosto assim, sem férias, sem mimimi, para ser um dos melhores praticantes da magia do caos. Por que que eu revi essa questão dessa mini férias que a gente tinha, tá? É porque chegava nesse momento que o povo deixava a bola cair. Porque agora você está criando um momento. Você está criando um momentum, né? De, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí, se você fica uma semana sem ir pra academia, na semana de voltada, bate aquela preguiça. Ai, talvez eu não precise. Ah, então talvez eu faça no que vem, no próximo ano que ela vai abrir de novo. Só que eu não sei quando eu vou abrir de novo. Porque assim, gente, eu não quero ficar presa a vida inteira. Aqui não é cristianismo. Aqui não é. Ai, você gostaria de ouvir a palavra da magia do caos? Eu não vou bater na casa de ninguém com Liber. Já ouviu falar no Liber MMM? Você quer despertar a sua consciência hoje, irmão? Eu não vou fazer isso, entende? Eu abro a oportunidade de participar do Coven quando muita gente fica enchendo minha paciência para eu abrir. Aí eu falo assim, ok. Existem pessoas que realmente parecem estar muito interessadas, mas por algum motivo, muitas vezes as pessoas que mais parecem interessadas também são as que não aguentam. No final das contas, me encheram a paciência e não aguentaram, né? Acontece, faz tudo bem. Cada um tem seu caminho. A magia do caos não é para todos. Nem todos querem ser Wanda, nem todos podem, né? Como dizia a Blair Waldorf. Então, assim, o que eu quero dizer com isso é, eu não quero perder esse momento. Eu quero que a gente continue e já entre depois para os especulares, tá? Pra gente não perder essa parte aqui, entende? Eu acho que deu muito certo, deu certo, foi assertivo da gente esperar o carnaval, foi assertivo da gente ter dividido da maneira que a gente dividiu, tá? Tá muito melhor, tá muito melhor. E assim, é sobre isso, gente. A gente conseguir manifestar a realidade que a gente quer. Eu tenho que gravar o recado que minha pombagira mandou. Mas já vou falar aqui, ó. Minha pombagira mandou uns números aqui que vão servir pra alguém, tá? Depois eu vou gravar um vídeo sobre isso. Número 10, 16, 24, 48, 52 e 58. E mandou três.
animais. Vai servir pra alguém, não sei quem, gente. Serpente ou cobra, gato e cavalo. Três animais. Alguém, essa mensagem é pra alguém, não me diga quem. Mas depois eu vou gravar a mensagem completa que ela pediu pra eu falar. Tenho aprendido muito com os exercícios, sinto que estou mais resiliente e a disciplina está muito melhor. É sobre isso. E eu hoje deixei também no Clube das Vilãs, o vídeo está liberado, tá? Sobre o auto-amor, sobre a autoestima, sobre como ser mãe da sua criança interior. Eu realmente recomendo que vocês assistam esse vídeo, que também engloba bastante tudo que a gente fala sobre esse tema, sobre autorrespeito e tudo mais. Obviamente não tem tanto a questão magística, mas está mais na parte psicológica, tá? E para responder outras dúvidas que as pessoas têm, apesar dos vídeos do Coven estarem disponíveis para o público, o Coven ele já começou, né? Então ele não tá, você não pode entrar a hora que você quer. As pessoas elas têm uma ideia muito errada do que é a magia do caos. Não dá para entrar na hora que você quer, tá? Você que tá assistindo depois, não dá. E eu tô deixando aí porque eu quero que outras pessoas conheçam também, tá? Saibam também, é desmistificar a magia do caos, é muito importante. Bom, mais alguém tem mais alguma coisa para falar ou podemos encerrar por aqui? Lua, semana que vem a gente faz só as iniciadas ou você prefere fazer dia 24? Pode ser dia 24, que aí semana que vem eu só. Pera. Pode. Não, semana que. Porque aí semana que vem a gente só reforça de novo a questão dos exercícios, porque devem surgir dúvidas, né? Aí a gente. Perfe- Ou deve surgir alguma dúvida, a gente reforça essa questão. E aí deixa pro último dia a gente ser só as iniciadas, pode ser? Combinadíssimo. Então tá bom, gente. Vejo vocês na semana que vem. Tchau, tchau.